Ao invés de simplesmente ir para uma tela que tem um background diferente, a ideia então é que a gente remova essa tela mais simples e a gente vai adicionar agora um Table View Controller. Tá? Table View Controller é uma interface com uma estrutura um pouco diferente, né? Mais robusta ali do que o View Controller. Então aqui, nota que ela tem um cabeçalho, né, e um corpo diferente aqui. Quando eu clico nessa parte de cima, aqui do lado direito tem a opção de fazer alguns ajustes. Então o estilo, por exemplo, já tem alguns pré-definidos. A gente pode trabalhar com o estilo básico, que nota apareceu aqui essa aba de título, né? E no identificador a gente precisa definir o nome, que aqui no caso vamos chamar de célula, tá? Cell. Beleza? Então, para o Table View Controller, a gente definiu ali o estilo básico e o identificador cell. Tem outras coisas possíveis de definir, background color também, coisas do tipo. Vamos deixar assim por enquanto. E aí a gente precisa de novo fazer o link, né, da primeira tela com a segunda. Como é que faz? Segura o Ctrl, clica ali, arrasta até a próxima tela e show. Depois que exibiu, a gente clica aqui e precisa dar um nome para o identificador. Como o nosso código, que do exemplo que a gente fez agora há pouco, já tinha essa navegação de uma tela para outra, vamos escrever exatamente o mesmo nome de caminho, que a gente não precisa alterar o nosso código. Então é o tela 2. Então, da mesma forma, quando o código associado a essa tela de login, quando o login a senha estiver com o valor correto, né, que a gente definiu aqui no código, ele vai chamar esse caminho tela 2 que manda para essa segunda tela. Outro detalhe importante, né, quando a gente quer mexer no código aqui da tela de login, a gente já tinha essa primeira tela criada por padrão e já tinha o arquivo Swift associado a essa tela também criado por padrão. Lembra que eu mostrei como é que a gente vê isso? Vem, clica na tela, vem aqui no menu à direita e aqui, ó, classe View Controller, tá? Então, nesse caso, a gente acabou de criar aqui uma nova tela. A gente precisa, então, em File, New, e nesse caso a gente pode criar esse Cocoa Touch Class, tá? Dentro do iOS, que ele já vai vir com uma estrutura padrão. Então, classe Table View Controller, subclasse, ele é uma subclasse da UI Table View Controller, tá? Linguagem Swift. Next. Salvar aqui dentro da estrutura do nosso código mesmo, né? Esse nosso projeto chama revisão, criar aqui dentro. Então pronto, agora a gente tem uma Table View Controller. É um novo arquivo que foi criado no projeto, um arquivo em Swift, ele é da classe Table View Controller e ele herda da UI Table View Controller. Tá? Então já tem uma estrutura base aqui. Uma coisa que a gente precisa lembrar que tem que ser feita, deixa eu colocar esse cara para o lado de cá, é que agora eu tenho que dizer que essa tela, né, a primeira está associada ao View Controller e essa segunda não está associada a ninguém, então eu vou associar ela ao Table View Controller que foi criado agora. Tá? Pronto, então agora Table View Controller está associado ao conteúdo dessa segunda tela. Tá? Aqui dentro tem uma série de código que já veio por padrão, tá? Uma boa parte está comentada e uma outra parte desse código que está descomentada é o que a gente vai dar uma conferida agora. Tá? Essa primeira função, a gente define a quantidade de sessões que a gente vai ter nessa tela. No caso, a gente vai trabalhar com uma sessão só, a gente vai fazer uma lista de nomes. Tá? E na segunda função criada, ela está associada ao número de linhas da sessão específica. Nesse caso, isso vai ser um valor dinâmico, depende do tamanho do que eu quero exibir. E para esse exemplo, assim como a gente viu ali para a verificação do login senha, a gente vai criar aqui uma estrutura que vocês já conhecem, que vai ser uma lista e aí com base no tamanho dessa lista a gente vai gerar o conteúdo para ser exibido. Eu vou criar aqui a variável professores e aí a variável professores vai ser uma lista de professores, tá? Vou chamar então na verdade de professor. Variável professor, que é uma lista de professores, e eu vou acessar professor na posição x, y, z, são todos os professores que a gente tem definido aqui. Então vou colocar aqui Caio, Thiago, Heitor, Fábio, Jorge. Beleza, pessoal? Então aqui a gente tem uma lista que tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos nessa lista. Poderia ter o número de elementos que a gente considerasse necessário aí. Tá? Vamos trabalhar com esse exemplo aqui. Então, Então, a nossa tela vai ter uma seção só. E quantas linhas ela vai ter? Ela vai ter o número de linhas correspondente ao tamanho da minha lista. Nesse caso, a gente criou uma lista fixa ali, mas supondo que essa lista é dinâmica, que ela vai vir como resultado de um banco de dados ou qualquer coisa do tipo, eu posso consultar, então, o tamanho dessa lista. Então, eu vou pegar professor.count.
Tá? Isso aqui vai me retornar o tamanho da lista, que nesse caso aqui é 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 posições, beleza? Essa outra função aqui que a gente vai descomentar agora é a função que vai passear nessa nossa lista para exibir coisas na tela. Tá? Que é a função TableView, ela já veio aqui por padrão nesse arquivo que a gente criou. Aqui eu tenho que dizer qual que é o identificador de onde eu vou estar escrevendo. Lembra que quando a gente criou essa nossa segunda tela, nessa estrutura a gente definiu um nome de identificador para ela. Então aqui a gente falou que ia usar o estilo básico e o identificador é cell. Então essa informação que a gente vai colocar aqui. Vamos escrever lá dentro desse cara que é o nosso identificador. Aqui nessa função também foi criada uma variável que foi chamada de cell. Vamos falar que cell.textLabel.text recebe algum valor. Tá? Então o que a gente tinha antes era, na primeira tela, um valor vai ser preenchido na tela e no código eu quero acessar esse valor. Agora a gente vai ter um campo lá na tela e eu quero atribuir um valor a esse campo para que esse valor apareça lá na tela. Né? Quais são os valores que a gente quer inserir aqui? Os valores que estão lá na minha lista professor em uma determinada posição. Então, professor é uma lista que tem várias posições, cada posição tem uma string que é o nome de um professor. E aí eu quero posições dessa string. Para a gente ter um acesso a todas as posições de forma dinâmica, a gente pode usar esse cara aqui que é o indexpath.row. Com isso, a gente garante que toda a lista vai ser percorrida e cada momento vai ser acessado a entrada seguinte daquela nossa lista. E aí todos os elementos serão apresentados na tela. Vamos testar isso aqui para ver se está funcionando direitinho. Então, executar aqui esse código. Aqui no simulador, lembra, a primeira tela tem um arquivo com o código associado a ela. Se eu clicar em acessar colocando o login assim errado, vem a mensagem de erro. Se eu preencho o que satisfaz aquela condição, ele vai me mandar para a segunda tela, e a nossa segunda tela tem um código que constrói os valores que serão apresentados. Né? Então a gente tem aqui a lista, que foi criada aqui, a lista professor, que tem esses elementos. A gente definiu que é uma seção só, o tamanho, o número de linhas é o número de entradas na lista professor, e aqui o exibir elementos na tela também, ele percorre de forma dinâmica essa nossa lista, portanto, a gente tem aqui agora na nossa tela 2, uma lista com esses elementos aparecendo. E é isso, pessoal. Um abraço, até mais.